utilizando técnicas de negociação para resolver conflitos. Uma técnica importante é a escutativa, né? Como a gente falou lá no início, né? Que é ouvir com atenção as demandas do cliente. Lembra que eu falei que o que mais irrita o cliente é a indiferença? Às vezes o cliente está falando e o atendente está digitando no computador, está olhando para outro canto, está fazendo outra coisa. Então é aquele olhar para o cliente dedicado, né? Ouvindo de forma exclusiva, né? Sem estar fazendo outra coisa, né, ali ao mesmo tempo. É possível encontrar o ponto de equilíbrio que satisfaça ambas as partes. É importante lembrar que a negociação não é uma disputa, né? E sim um processo de colaboração para encontrar uma solução. Segundo ponto aqui, durante a negociação é essencial manter uma postura confiante e assertiva, né? Estar sempre com uma postura positiva, né? Estar reto, com uma linguagem clara, né? Usando as palavras ali corretas. Transmitir a confiança por meio da linguagem corporal e da expressão verbal é fundamental para estabelecer credibilidade e criar um ambiente propício para a resolução de conflitos. Ao manter a calma, pessoalmente, você transmite uma mensagem de controle e de segurança. Por isso que eu falo que o trabalho em equipe é importante, porque se tiver uma pessoa ali que diante daquela situação de conflito, ela perde o controle, ela fica nervosa, né? Tem gente que fica todo corado, né? Começa a tremer e tal. O cliente ele não pode perceber isso. Então, se isso acontecer, esse atendente ele tem que sair de cena, tem que entrar outro. Ele não pode continuar ali, porque se o cliente perceber, o cliente vai aproveitar dessa fraqueza, vamos dizer assim, dessa situação e vai passar por cima, né? Aí é que ele vai montar e impor aquilo que ele quer. Diga. A Cláudia Silva comentou o seguinte: tem cliente que liga muito nervoso e falam palavrões horríveis com o atendente. Quando isso acontece, deixo ele falar tudo e tento explicar da melhor forma, calma e demonstrar segurança na fala. Tem mais alguma coisa aí? Tem um comentário aqui do Roberto também. Uma estratégia que sempre eu uso assim que o paciente está chegando é para pegar o resultado e me levantar, sempre ter uma voz mais alegre. Tem mais? No momento só isso. Sobre os palavrões, afrontas, né? Que às vezes acontecem, né? Especialmente numa ligação telefônica, porque na ligação telefônica tem a barreira do telefone, né? Então a pessoa se sente muito à vontade em xingar no telefone. Então, assim, quando acontece essa situação, você não é obrigada a ouvir o que ele está dizendo, os palavrões, os insultos. Não, mas também você não pode desligar o telefone simplesmente. Desligar, fingir que a ligação caiu. Não pode. Mas você pode encerrar a chamada. Você pode dizer: Senhor, dessa forma eu não consigo lhe atender. Eu vou encerrar essa chamada e depois falamos novamente. E encerra. Tá? Você pode fazer isso e orientar seu pessoal também a fazer isso, tá? Não está errado. Você não é obrigado a ficar ouvindo palavrões, xingamentos, e nem é possível dar uma tratativa, né, de uma situação com um cliente nesse estado, né? Então é bom mesmo encerrar a ligação e depois tratar. O que geralmente acontece nessa situação é o cliente depois ele liga novamente, né, ele tem contato ali de novo e pede até desculpas, né, pelo que aconteceu e tudo mais. Na maioria das vezes acontece isso,
Por quê? Porque ele se sente constrangido, porque você foi tão educada com ele, cortês, mesmo ele te xingando, então ele fica constrangido e acaba pedindo desculpas, né, pelo que aconteceu. Vamos lá. Ao manter a calma, tem mais aí? Vamos lá. A Cláudia Silva acabou de comentar. Nunca fiz isso. Obrigada pela dica. Muito bem. Ao manter a calma, pessoalmente, você transmite uma mensagem de controle, de segurança e pode ajudar a acalmar os ânimos e facilitar a busca por soluções. Evite reações impulsivas, agressivas, mantendo o tom de voz calmo e respeitoso. Demonstre empatia em suas palavras, em suas ações, mostrando que está interessado em resolver o problema do cliente aí de forma construtiva. Lembre-se também de que a solução de conflitos requer paciência e flexibilidade. Nem sempre as soluções são imediatas, às vezes você precisa de um tempo, precisa de um prazo. E quando você não sabe exatamente o que fazer, é bom pedir um prazo. Dá um prazo ali de 24 horas, um prazo de 48 horas, para que você possa pensar melhor naquilo, levar para a sua liderança, discutir, encontrar soluções. Tá? O que não pode é você fazer alguma coisa assim na hora ali, porque está nervoso, precisa tomar uma atitude, e você às vezes fazer alguma coisa e depois aquilo não pode ser concretizado, porque você fez uma promessa que não podia cumprir. Né? Então é bom ter muita tranquilidade nessa hora, né? Para oferecer aí esses benefícios, consensos aí com o cliente. Estamos indo para o tópico 4. Vamos lá. Como lidar com as críticas de forma construtiva e produtiva? Tem muita gente que tem um receio, né, em lidar com as críticas. Né? Mas a crítica do cliente, a gente precisa valorizar muito, porque ela é uma consultoria gratuita, né, que o cliente está dando. O cliente está dizendo onde está falhando, onde a equipe está falhando, onde o processo está ruim. Então a gente precisa ter uma escuta atenta em relação a isso. Não é só resolver aquele problema com aquele cliente, mas analisar aquela situação e criar, né, recursos, maneiras para que aquilo não aconteça de novo. Né? Isso implica em ajuste de processos, né, implementação de novas rotinas, enfim, uma série de coisas podem acontecer diante disso. Mas é importante tratar as demandas, porque senão você não vai ser um recepcionista ou um supervisor, você vai ser um bombeiro, né? Você trabalha apagando incêndio todo dia, o dia inteiro. Né? Então, continuando aqui, além disso, é fundamental saber como lidar com as críticas de forma construtiva e produtiva. As críticas podem fornecer insights valiosos e oportunidade de melhoria, desde que sejam abordadas de maneira adequada. Ao receber as críticas, mantenha a mente aberta e evite levar para o lado pessoal. Lembre-se de que as críticas não são necessariamente um reflexo da sua competência, mas uma chance de crescimento. E aqui é que entra, né? Vou até escrever aqui, a humildade. Precisa ser humilde. Pessoas arrogantes, elas não têm ouvido para a crítica, né? Que elas acham que estão certas em tudo, né? Uma maneira eficaz de lidar com críticas construtivas é ouvir atentamente e evitar a defensividade, que é ficar se defendendo o tempo todo, né? Tem gente que fica colocando a culpa nas coisas. Mas a internet não funcionou. Mas o computador é ruim. Mas fulano... Tem gente que bota até a culpa no coleguinha, né? Então, evitar a defensividade, né? Assumir aquela responsabilidade, trazer para si a responsabilidade. Faça perguntas para obter mais informações e demonstre interesse em entender a perspectiva do paciente. Agradeça pela sua crítica, pela sua sugestão e mostre disposição em tomar as medidas corretivas.
Ao adotar uma abordagem proativa e demonstrar que você está comprometido em aprender e melhorar, você constrói uma relação aí de confiança e respeito com esse cliente. É importante também lembrar de separar críticas construtivas de comentários negativos e sem fundamento. Nem toda crítica que o cliente faz é verdadeira. Ele pode estar inventando ou ele pode estar aumentando a situação. Isso é comum de acontecer. Então a gente precisa ter uma mente, né, em que a gente consiga analisar isso e tirar aquilo que é realmente proveitoso, que não, o cliente ele está certo disso, isso aqui é um exagero, isso aqui não foi assim, dessa forma que aconteceu, mas isso daqui é bacana, a gente precisa lidar com essa questão, né? E não trazer para o pessoal. Tem pessoas que, né, a gente faz uma crítica injusta e essa pessoa ela fica magoada, fica triste. Então a gente precisa lidar com essas emoções, né? Se isso acontecer, de você se sentir mal com uma crítica, compartilhe com alguém. Por isso que a equipe é importante, para que você possa compartilhar isso com a equipe, discutir, né, com a sua liderança também ali junto, para que isso seja discutido e tratado, né, para que não fique só dentro de você. Nem todas as críticas construtivas são justas. Quer dizer, nem todas as críticas serão construtivas ou justas. Nesses casos, mantenha calma, compostura, evitando uma resposta emocional. Avalie a validade da crítica e, se necessário, busque o apoio dos colegas, né, ou superiores para lidar com essa situação. Vamos lá, diga. A Mara Soares fez o seguinte comentário: gostei, uma consultoria. Sem falar que com essas críticas aprendemos muito, eu levo para a vida. A Regiane Monteiro, né, também acabou de entrar e desejou uma boa noite. O Emerson Araújo também fez o seguinte comentário: absorver somente as críticas que podem ser construtivas. Boa. Isso aí, muito bem.